Última hora. Corpo de corretora é encontrado em Goiás. Síndico confessa assassinato e ação policial. Revela detalhes explosivos. Caldas Novas, 28 de janeiro de 2026. Um dos casos criminais mais perturbadores e enigmáticos que tomou conta das redes sociais e da imprensa nas últimas semanas, chega hoje a um desfecho trágico, chocante, e com ramificações que vão muito além de um mero desaparecimento. A corretora de imóveis, Daiane Alves Souza, de 43 anos, cuja ausência vinha mantendo familiares, amigos, colegas e autoridades em estado de alerta desde o dia 17 de dezembro de 2025, foi oficialmente encontrada morta nesta madrugada em Caldas Novas, Goiás. O principal suspeito pelo crime, o síndico do condomínio onde a vítima morava, que confessou ter cometido o assassinato e liderou os investigadores até o local onde o corpo estava escondido. Esta é uma reportagem especial, atualizada em tempo real, reunindo dados oficiais das forças policiais, informações de investigação, cronologia dos fatos, entrevistas com fontes próximas ao caso e as primeiras reações da comunidade e familiares. Tudo o que se sabe agora sobre esse crime que abalou o sul de Goiás e que agora, enfim, teve uma resposta concreta por parte da Justiça. Introdução: o desaparecimento que parou uma cidade. Tudo começou na tarde de 17 de dezembro de 2025, quando Daiane saiu de seu apartamento no condomínio Amethyst Tower, no bairro Thermal, em Caldas Novas. Ela havia relatado que a energia em sua unidade havia sido cortada, apesar de todas as contas estarem pagas, e decidiu verificar o quadro de luz no subsolo do edifício. Câmeras de segurança registraram seus passos. Ela conversou com o porteiro, entrou no elevador e se dirigiu ao nível mais baixo do prédio. Depois daquele momento, nada mais foi visto ou ouvido sobre ela. O que parecia ser uma tarefa simples, religar a energia do apartamento, transformou-se em um dos mistérios mais inquietantes do ano. A família, preocupada, acionou a polícia no dia seguinte, e o caso rapidamente passou a ser acompanhado pela Polícia Civil de Goiás, que abriu investigação sob suspeita de desaparecimento. Durante semanas, familiares viveram na angústia de não saber o que havia acontecido com Daiane. A investigação e os primeiros sinais de alerta. Nos primeiros dias, as equipes policiais vasculharam câmeras, analisaram pontos de fuga, revisaram ligações telefônicas e entrevistas, mas não encontraram indícios concretos de que a corretora tivesse saído do condomínio ou entrado em outro veículo. Não havia registros dela deixando o prédio ou retornando ao seu apartamento. A família relatou que o celular de Daiane ficou sem sinal horas depois de ela desaparecer e que nenhuma transação financeira foi feita em sua conta desde aquela noite, aumentando o mistério e a preocupação com o destino da corretora. Desde o início, surgiram relatos de que Daiane vinha enfrentando conflitos com a administração do condomínio, especialmente com o síndico, que tinha autoridade sobre questões de manutenção, serviços e regras internas. A suspeita de que havia tensões prévias entre a vítima e o síndico começou a ser levantada em entrevistas com vizinhos e em documentos apresentados ao Ministério Público. O papel do síndico no caso: uma relação marcada por conflitos. Logo no início da investigação, autoridades e familiares começaram a observar que Daiane e o síndico, Kleber Rosa de Oliveira, de 49 anos, tinham um histórico tumultuado. Registros judiciais indicavam que havia diversas ações legais entre eles, incluindo denúncias de perseguição e instabilidades na convivência, muitos dos quais envolvendo disputas sobre gestão, serviços e conflitos interpessoais dentro do condomínio. Segundo a denúncia oferecida pelo Ministério Público de Goiás em janeiro, o síndico teria adotado condutas que ameaçaram a integridade física e psicológica de Daiane, restringindo sua liberdade e perturbando sua privacidade. Entre essas condutas, estariam o monitoramento excessivo das atividades da corretora
manipulação de serviços essenciais, como água, luz e internet, e atitudes voltadas a intimidá-la de maneira sistemática. Embora essas acusações tenham sido contestadas pela defesa do síndico, que alegou que todas as ações tomadas por Kleber foram no estrito cumprimento de deveres legais e funcionais como gestor do condomínio, havia um consenso crescente entre investigadores de que havia um contexto de tensão que deveria ser profundamente analisado. A linha do tempo do caso abaixo, a cronologia detalhada do que se sabe agora, desde o desaparecimento até a descoberta do corpo. 17 de dezembro de 2025, Daiane Alves Souza é vista pela última vez entrando no elevador do condomínio para ir ao subsolo resolver um suposto problema de energia. 18 de dezembro de 2025. Após não receber notícias da filha, a mãe de Daiane registra boletim de ocorrência e busca por respostas junto às autoridades. Dezembro de 2025 a janeiro de 2026. A Polícia Civil realiza buscas internas no condomínio e analisa imagens de câmeras, mas não encontra provas de que Daiane tenha deixado o prédio. 19 de janeiro de 2026. O Ministério Público de Goiás apresenta denúncia contra o síndico por perseguição, com base em uma série de condutas consideradas lesivas à liberdade de Daiane. 27 de janeiro de 2026, fonte policial revela que a investigação já tratava formalmente o caso como um possível homicídio, com indícios claros apontando para envolvimento de pessoas próximas. 28 de janeiro de 2026, Kleber Rosa de Oliveira confessa o assassinato à Polícia Civil. Conduz investigadores ao local onde o corpo estava escondido em uma área de matagal a cerca de 15 quilômetros de Caldas Novas e é preso junto com seu filho, Maicon Douglas de Oliveira, por suspeita de participação no crime. A confissão que desmascara o crime. A grande virada no caso aconteceu na madrugada desta quarta-feira, 28. Em um depoimento que ninguém esperava ver confirmado de forma oficial, o síndico Kleber Rosa de Oliveira admitiu à Polícia Civil que matou Daiane após uma discussão acalorada ocorrida na noite de seu desaparecimento. Ele indicou aos investigadores precisamente onde havia deixado o corpo, em uma área de mata isolada às margens da rodovia GO 213. Segundo o relato policial, o corpo estava em estado avançado de decomposição devido ao tempo decorrido, mais de um mês depois do desaparecimento, e por isso foi constatado que a vítima esteve morta no local por um longo período. O local exato foi descrito por Kleber durante seu depoimento, e a diligência até o ponto foi coordenada por membros do Grupo de Investigação de Homicídios, GPIRH, e de equipes especializadas. Prisões e ações policiais na madrugada. As forças policiais do estado de Goiás conduziram uma operação abrangente na madrugada em que a confissão foi dada. Além da prisão do síndico, o filho dele, Maicon Douglas de Oliveira, também foi detido, sob suspeita de participação ou auxílio no crime. Um terceiro indivíduo, o porteiro do prédio, foi levado coercitivamente para prestar esclarecimentos, com investigações abertas para determinar o grau de sua participação ou conhecimento dos fatos. Fontes policiais afirmam que os mandados de prisão foram cumpridos de forma simultânea durante a madrugada, para impedir qualquer tentativa de fuga ou destruição de provas. Os policiais confirmaram que Kleber tentou inicialmente negar envolvimento total, mas acabou confessando sob as evidências reunidas pela investigação. A perícia técnica e a confirmação da morte. Após a localização do corpo, equipes de perícia técnica forense foram acionadas para confirmar a identidade e as causas da morte. Os restos mortais foram examinados e comparados com registros identificáveis, confirmações familiares e dados biométricos, resultando em identificação positiva de que se tratava de Daiane Alves Souza. Peritos trabalharam para verificar sinais de violência, possíveis marcas no corpo e estimar a hora da morte,
que, devido ao avançado estado de decomposição, ainda está sendo analisada com precisão. O uso de técnicas de antropologia forense e exames de DNA foram essenciais para confirmar a autoria e dar corpo à investigação criminal em andamento. Reações da família e da comunidade. A confirmação da morte de Daiane causou comoção imediata na comunidade de Caldas Novas, em Uberlândia, MG, de onde ela era natural, e entre familiares e amigos. A mãe da vítima chegou ao condomínio após a notícia e, em um momento de desespero e revolta, chegou a destruir objetos na área comum do prédio em demonstração de dor e frustração. Nas redes sociais, o caso virou um dos mais comentados do dia, com internautas expressando indignação, tristeza e revolta diante da brutalidade do crime e da aparente frieza com que ele foi conduzido por alguém que era responsável pela segurança e paz dos moradores do condomínio. Perguntas que permanecem sem resposta. Mesmo com a confissão e a localização do corpo, muitas perguntas ainda cercam este crime perturbador. Qual foi exatamente o motivo da discussão entre Daiane e o síndico naquela noite? Até o momento, a polícia citou uma discussão acalorada, mas os detalhes exatos dos eventos que levaram ao homicídio ainda não foram completamente revelados pelas autoridades. Qual foi o papel do filho do síndico no crime? Maicon Douglas de Oliveira, filho do síndico confesso, passou a ser peça-chave na investigação assim que os investigadores cruzaram dados de deslocamento, mensagens e horários. Embora o pai tenha afirmado em depoimento inicial que agiu sozinho, a Polícia Civil trabalha com a hipótese de participação posterior, principalmente na ocultação do cadáver e possível limpeza de vestígios. Fontes ligadas à investigação revelam que inconsistências nos relatos do filho levantaram suspeitas imediatas. Horários contraditórios, mudanças na narrativa e a presença dele em pontos estratégicos após o desaparecimento de Daiane reforçaram a tese de que o crime não terminou no subsolo do prédio. Ele teve continuidade. A polícia agora tenta responder a uma pergunta crucial. Daiane morreu no local da discussão ou foi morta em outro ponto do condomínio? Essa resposta pode redefinir completamente o enquadramento criminal dos envolvidos. O subsolo. O último lugar onde Daiane foi vista. O subsolo do prédio Amethyst Tower tornou-se o epicentro da investigação. Foi ali que Daiane foi vista pela última vez, e foi ali que investigadores concentraram parte significativa da perícia técnica. Câmeras de segurança mostraram Daiane descendo sozinha. Nenhuma imagem registra sua saída. Nenhuma imagem mostra alguém a acompanhando naquele momento. Mas o que não aparece nas câmeras passou a ser tão importante quanto o que aparece. Segundo peritos, existem pontos cegos estratégicos, áreas sem cobertura total, especialmente próximas aos quadros elétricos e depósitos. É exatamente nesse espaço que, segundo a confissão, ocorreu a discussão fatal. A suspeita dos investigadores é que Daiane foi atraída ao subsolo sob o pretexto do problema elétrico. Houve uma discussão intensa. A agressão aconteceu ali. O corpo pode ter sido retirado do prédio horas depois, quando o fluxo de moradores era mínimo. O contexto de perseguição. Um crime anunciado? Com a confissão, um detalhe passou a assombrar ainda mais o caso. Daiane já havia denunciado o síndico. Documentos confirmam que existiam registros de conflitos recorrentes, denúncias formais por perseguição, relatos de intimidação, supostos cortes indevidos de serviços básicos. Para investigadores, esse histórico transforma o crime em algo ainda mais grave. Há indícios de que o assassinato não foi um ato isolado de fúria, mas o ponto final de uma escalada de abusos. Promotores ouvidos pela reportagem afirmam que o caso pode ganhar novos enquadramentos legais, incluindo feminicídio, abuso de poder, homicídio qualificado, ocultação de cadáver. A confissão. O momento em que tudo desabou. Segundo fontes policiais, a confissão aconteceu após horas de interrogatório.
O síndico, até então mantendo postura fria e técnica, teria entrado em contradição ao ser confrontado com provas periciais, dados de deslocamento e inconsistências nos depoimentos. Em determinado momento, ele teria interrompido o interrogatório e dito algo próximo de: "Eu sei onde ela está." O silêncio que se seguiu, segundo um investigador, foi ensurdecedor. Pouco depois, ele aceitou acompanhar a polícia até uma área de mata afastada da cidade. O trajeto foi acompanhado por viaturas descaracterizadas. O local indicado ficava a cerca de 15 quilômetros de Caldas Novas, em uma região de difícil acesso. Ali, a polícia encontrou o que restava da corretora Daiane Alves Souza, o estado do corpo e a dor da confirmação. O corpo estava em avançado estado de decomposição. O tempo, o clima e a exposição tornaram o trabalho da perícia ainda mais delicado. Mesmo assim, elementos físicos, objetos pessoais e exames técnicos permitiram a identificação oficial. Para a família, o momento da confirmação foi devastador. A esperança, ainda que mínima, de encontrá-la com vida se dissolveu de forma brutal. O que restou foi a certeza de que Daiane não desapareceu. Ela foi silenciada. Comoção, revolta e indignação. A notícia caiu como uma bomba em Caldas Novas e rapidamente se espalhou pelo país. Nas redes sociais, o nome de Daiane passou a figurar entre os assuntos mais comentados. Moradores do condomínio relataram medo, choque e incredulidade. Ele era o síndico, a pessoa que deveria garantir segurança, disse uma moradora sob anonimato. Especialistas em segurança condominial alertaram: o caso escancara os riscos de abuso de poder em ambientes fechados, onde uma única pessoa controla acessos, câmeras e informações. O que acontece agora? Com a confissão e a localização do corpo, o caso entra em uma nova fase. O inquérito será concluído. O Ministério Público deve oferecer denúncia formal. Novas perícias serão realizadas. Depoimentos complementares serão colhidos. A participação de terceiros será aprofundada. Investigadores não descartam novas prisões. Um caso que muda tudo. O assassinato de Daiane Alves Souza não é apenas mais um crime violento. Ele expõe falhas estruturais, alertas ignorados, denúncias que não foram suficientes. Um sistema que falhou em proteger uma mulher ameaçada. E levanta uma pergunta incômoda: quantas Daianes ainda precisam denunciar antes que seja tarde demais? Última linha desta reportagem. Daiane desceu ao subsolo para resolver um problema simples. Nunca mais voltou. Hoje, o silêncio daquele subsolo ecoa como prova de que o perigo, às vezes, não está na rua. Está dentro de casa, atrás de portas que deveriam proteger.